bem-vindos a mais um conteúdo especial aqui no nosso Agro Experience, a nossa fazenda em realidade virtual, onde estamos tratando sobre vários assuntos importantes ligados ao agronegócio dentro e fora da porteira, aqui nas nossas trilhas temáticas. E nós teremos agora mais um assunto muito importante, é o tema Agricultura 4.0, faça negócios mais rápido com assinatura eletrônica, um serviço importantíssimo para você que está nos assistindo, e nós temos o prazer de receber dois convidados aqui especiais, o Bruno Stone, que é Sales Director na DocSign, e o Caio Cunha, que é Senior Sales Account Executive também na DocSign. Seja muito bem-vindo a você, Bruno, Caio, desejo um excelente espaço aqui, vocês irão falar conosco sobre esse assunto tão importante, assinatura eletrônica, farão uma palestra e ao final a gente vai ter um momento aqui de interação e bate-papo. Passo a palavra para vocês. Legal, Lilian, muito obrigado pela recepção. É sempre um prazer poder compartilhar esse tema com vocês. Acho que a agricultura aí, eu, Bruno, particularmente, sou um fã desse mercado, desse segmento. Acho que é o segmento aí que sustenta o Brasil aí a longas datas, né? E essa evolução é uma evolução natural das coisas, e a DocSign está aqui para poder suportar toda essa evolução na porteira para dentro, da porteira para fora, aí, como muito bem colocou. Bom, já nos apresentamos, né? Eu lidero uma das áreas aqui dentro da DocSign. O Caio, inclusive, trabalha no meu time, e temos aí uma diretriz muito forte de trabalho junto com o agronegócio. Passando um pouquinho da agenda que a gente vai cumprir aqui hoje, a gente vai passar basicamente por 3 pontos, tá? Primeiro, aí alguns desafios que a DocSign enxerga em relação ao agronegócio. Quais são os benefícios que a assinatura eletrônica pode trazer e compartilhar aí com o dia a dia dessas empresas, e alguns casos de sucesso que nós já temos dentro dessa indústria, tá bom? Dando sequência aqui, como a DocSign hoje enxerga aí os principais desafios, né? Diria que o primeiro é a questão da competição global. Esse é um ponto aí que não só o agro, várias indústrias têm esse viés, mas eu acho que no agro é algo muito mais latente, né? Principalmente quando a gente fala do segmento aí asiático, que tem uma entrada e uma penetração bastante grande dentro do mercado brasileiro. Segundo é o ponto em relação à pressão por custos, né? A gente sabe que o agronegócio, de uma forma geral, ele não tem como definir o seu preço de venda, então ele precisa trabalhar muito fortemente no seu custo, né? E com isso ter aí uma margem, uma lucratividade melhor. E outro ponto muito importante é a questão de gerenciamento de risco, né? Principalmente os riscos operacionais aí que a indústria precisa ter. Tem vários onde não tem como ter controle, como chuvas, questões climáticas, enfim, mas tudo onde a gente puder ter controle, eu acho que esses são os 3 principais aí, pelo menos na nossa visão, em relação aos desafios que o agronegócio enfrenta hoje no dia a dia, tá bom? E aí, um ponto super importante que a gente gosta de colocar aqui como uma reflexão para o pessoal de uma forma geral hoje a velocidade dos negócios ela está muito alta, né? Porém, a formalização deles, né, a assinatura e a concretização propriamente dita desses negócios não acompanha essa mesma velocidade. Obviamente que a assinatura eletrônica ela traz toda a robustez aí de validade jurídica e etc. para poder acompanhar essa velocidade. Então, muitas vezes a gente tem uma definição, uma combinação de acordo verbalmente, depois para que eu possa formalizar, eu levo aí algum tempo, né? E até compartilhando os nossos casos de sucesso, a gente vai tocar nesses pontos aí em relação a essa velocidade, tá? E aí, dando um plano de fundo para a gente poder aumentar essa nossa reflexão, pensem num cenário atual hoje de execução, né, de uma formalização. Eu passo muitas vezes iniciando um fluxo dentro da empresa, e esse fluxo eu tenho diversas etapas, até que eu possa, por um processo de logística, ou seja ele físico, ou até encaminhando um e-mail para o meu cliente, para o meu fornecedor, para buscar essa formalização. Em algum momento eu preciso ter a impressão desse documento, né, e retornar.
E quando eu faço todo esse processo, eu não consigo ter o acompanhamento e o controle em tempo real de todo esse fluxo. Isso traz vários erros, vários retrabalhos, onde a gente precisa ter uma velocidade e agilidade dentro desse fluxo, tá? Então, aqui a gente desenha um plano padrão aí, né, dentro das empresas. É óbvio que a gente sabe que cada uma tem as suas particularidades, mas aqui é realmente para ter um plano de fundo dessa reflexão de como a gente pode melhorar a nossa velocidade, agilidade dentro de um fluxo de assinatura, tá? E, obviamente, que todo esse trabalho, retrabalho, envio, reenvio, logística e etc., traz custo, né? E esses custos, eles são muito grandes dentro do nosso segmento de formalização, e, assim, já deixo aqui de antemão que a DocSign está totalmente aberta e tem capacidade de ajudá-los na construção desses custos, tá? Trazendo aí casos referência, como que a gente consegue melhorar um retorno de investimento para vocês, enfim, são pontos super importantes que qualquer projeto hoje precisa passar por essas aprovações aí financeiras. Então, posso garantir para vocês que indo para o mundo eletrônico, a gente consegue trazer muitas melhorias para vocês, tá? Não só intangíveis, né, como eu comentei, de velocidade, etc., mas as tangíveis também em relação à parte financeira, tá bom? E aí, dando sequência aqui à parte de numerologia, mostrando alguns exemplos aí, Caio, te convido para entrar no bate-papo e poder Claro, compartilhar um pouquinho mais com a gente também. claro, obrigado, Bruno. Acho que tangibilizando tudo que o Bruno apresentou, trazendo isso para números, né? A gente fez um levantamento com algumas informações. Então, quando eu falo do impacto na gestão da cadeia de suprimentos, 84% dos líderes, eles relatam que falta de visibilidade dos contratos é o maior desafio. Então, no processo que o Bruno mostrou, onde o documento é enviado, no meio do caminho ele se perde, seja dentro da própria empresa, seja esperando o cliente assinar e devolver. Então, isso é um dos maiores e talvez o maior desafio no processo entre gerar o documento, enviar ele para assinatura e receber de volta. Quando eu trago isso para uma área específica, falando talvez de recursos humanos, 60%, um pouco mais de 60%, eles processam mais de 500 acordos todos os meses. E aí eu estou trazendo para a realidade, por exemplo, contratação, demissão, alteração contratual. Recentemente, por exemplo, alteração no fluxo de trabalho de home office para presencial ou vice-versa. E o tempo que o profissional do RH demora para fazer todos esses acordos é quase 25% dele dentro do mês. Então, quando eu começo a olhar isso no detalhe e olhar que 25% do tempo do funcionário do RH tá para simplesmente processar acordos, e isso eu tenho 12 meses no ano, isso em um ano dá um custo muito alto para a própria empresa, coisa que com a DocSign vocês poderiam otimizar e acelerar de uma forma muito maior. Então você poderia deixar muito mais automatizado. Então, assim, trazendo para 62%, elevando para que 25% do tempo acaba sendo só para esse tipo de processo, a DocSign vai acabar ajudando vocês bastante nesse cenário, tá? Muitas vezes só aí já se paga o projeto, né, Caio? Exatamente. Trazendo para a área comercial, tá? O time comercial reporta isso através de estudos que mais de 65% eles têm o feeling, têm o sentimento de que o processo comercial demora para de ser finalizado. Eu sou da área comercial, eu sinto quando eu envio um documento para assinatura, ter o retorno rápido facilita o meu tempo. Então eu consigo agir de forma mais rápida, eu consigo prestar meu serviço de uma forma mais rápida. E também tem um processo onde demorar o processo de assinatura gera também perda de negócios, e isso dói no bolso das empresas. Então, quando eu falo que um processo demorado não é simplesmente entre eu iniciar fornecer o meu serviço, também gera perda de negócios. E quando eu começo a perder negócios, eu começo a afetar a receita da minha empresa. Quando eu começo a afetar a receita da minha empresa, isso em grande prazo impacta, talvez de uma forma mais ofensiva possível, tá? Então, com a DocuSign, com a assinatura eletrônica, você tem um processo onde você envia o documento, a pessoa recebe em tempo real. Se ela assinar, você, em, sei lá, em 15 minutos, você recebe de volta o documento assinado por mais do que uma pessoa, inclusive, tá? Então, isso vai facilitar você conseguir fechar mais negócios, mas também mitigar a perda de negócios no processo demorado físico, por exemplo, entre mandar documentos se perdem, ter que retrabalho, gerar novamente, imprimir, enfim, enviar novamente. Então, quando eu acelero o processo, além de eu conseguir fechar o contrato mais rápido, eu também diminuo minha perda de negócios no processo demorado. E agora falando um pouquinho, né, do processo analógico ou processo físico, tá, os impactos deles para os negócios. Tá? 9 dias em média para a conclusão de uma assinatura. Então, entre enviar o documento,
assinarem, ele voltar e eu começar a processar o serviço ou fornecer o produto que eu estou vendendo, são 9 dias em média. O processo manual passível de erros, então ele é longo, então tem muita interação. Então eu posso imprimir o documento errado, eu envio para a pessoa assinar, ela pode assinar de forma errada e eu tenho que reiniciar o processo. Manualmente, esse processo, cada vez que ele é reiniciado, todo o tempo do processo de envio, ele inicia do zero. Eletronicamente, eu consigo, inclusive através dos erros, mapeá-los mais rápido e reiniciar o processo de uma forma muito mais rápida e deixar o documento com a pessoa, uma pessoa que tem que assinar de forma mais rápida, tá? Isso facilita, porque mesmo que eu tenha erros, e terão erros no processo de assinatura, você consegue corrigi-los de uma forma muito mais rápida. Juridicamente, existe uma exposição ou perda de informações, então você pode ter um contrato assinado, onde você pode, por exemplo, perder o contrato, perder a folha, você não consegue encontrar caso você tenha que executar um contrato. Eletronicamente, isso fica armazenado dentro da própria plataforma da DocuSign. Então, em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vocês conseguem acessar o ambiente de vocês e encontrar os documentos que estão assinados neles. Aí vocês podem imprimir, simplesmente consultar, visualizar. Isso juridicamente gera para vocês um risco muito menor, onde eu consigo acessar em tempo real o documento que está assinado entre as partes. Se eu perder um documento, como é que eu consigo executar esse cliente? Eu consigo executar, talvez, juridicamente ele. Se eu não tiver o papel, fica muito mais difícil. Eu não consigo ter essa resposta e acaba se perdendo, vocês acabam assumindo o custo, por exemplo, tá? Então, eletronicamente, a exposição e a perda de documentos, ela é quase nula. Legal, isso aí entra muito na questão lá do gerenciamento dos riscos, né? Que a gente acredita ser um desafio aí da indústria. Legal. Total. E acho que trazendo assim para a nossa realidade, falando um pouquinho do que o Bruno iniciou, realizar acordos de forma fácil, ainda mais no mundo tão digital, eu acho que realmente acaba sendo o caminho, tá? Então, assim, todos, e tenho certeza que todos que estão ouvindo, eles têm esse interesse entre começar um processo que hoje é manual e transformá-lo de forma digital. Então, o papel, como a tela está mostrando, contratos antigos, ele tem várias páginas onde você tem que muitas vezes marcar para as pessoas que vão assinar, por exemplo, seu diretor, você cola um post-it na página 13, na página 28, na página 35 você tem que assinar. Isso é um processo antigo, é um processo manual e, de novo, passível de erros. Quando eu falo de contratos do futuro, eu consigo, através de um RP, por exemplo, centralizar as informações que eu preciso, através dele, às vezes, mandar para a assinatura já o documento, através de uma possível integração com a DocuSign, coletar as assinaturas e esse documento já volta assinado para dentro do RP ou do seu CRM. Isso é um processo 100% digital, é um processo muito mais inteligente e vira uma biblioteca única de informações. Então, seus contratos, por exemplo, estando alocados dentro do seu RP, você consegue enviar para assinatura, coleta-se as assinaturas e esse documento já volta assinado para dentro do seu RP, sem interação manual, sem que ninguém precise pegar o documento e fazer o upload, por exemplo. Isso gera para vocês, de ponta a ponta, um processo 100% digital. E vocês conseguem garantir que o documento que foi enviado, ele voltou assinado direto para dentro do seu RP. Quando você começa a acessar esses documentos, você entende que você tem uma biblioteca única com todos os seus contratos. Fica muito mais fácil de vocês analisarem. E, de novo, o outro slide que eu apresentei, a exposição jurídica, caso vocês não encontrassem o documento, ela é anulada, ela é finalizada nesse processo, porque seu documento vai estar 100% disponível dentro do seu RP, por exemplo. Falando um pouco do processo via DocuSign, a DocuSign é muito mais do que uma plataforma de assinatura eletrônica. Tá? A DocuSign e a visão tecnológica nossa, ela é de ponta a ponta no processo de assinatura. Então, ela vai desde da preparação do documento, então vocês prepararem um documento que será assinado, enviar para assinatura, então aí você coleta essas assinaturas e você recebe o documento de volta. A parte da ação, então depois que o documento é assinado, qual que é a minha ação? Eu preciso fornecer um produto, preciso fornecer um serviço, e eu preciso, depois que eu faço essa ação, gerenciar esses contratos. Então, se eu estou falando de um serviço, por exemplo, quando que esse serviço ele se inicia, quando que ele se encerra. Então, o DocuSign Agreement Cloud, ele, traduzindo isso para o português, o papel dele é gerenciar toda a vida útil do seu documento, desde a preparação até o pós-assinatura e gerenciamento dele. Então, de ponta a ponta, entre ele ser assinado e o contrato e o serviço ser finalizado, esse é o DocuSign Agreement Cloud. E vai muito mais do que só uma assinatura eletrônica, tá bom? Falando um pouquinho da experiência da DocuSign, tá? Como eu comentei, é muito mais do que uma plataforma de assinatura eletrônica. A DocuSign é referência mundial no segmento de gerenciamento de vida útil de um contrato. Então, desde a preparação até gerenciar esse documento depois que ele está assinado, tá? A DocuSign é referência mundial. Atingimos recentemente mais de 1 milhão de clientes, tá? No mundo todo.
Isso é uma marca muito expressiva para nós, a gente está bem contente. E também temos mais de 1 bilhão de usuários ativos na plataforma. Então, acaba sendo um número muito importante para nós, tá? Custo, a DocSign consegue auxiliar vocês na redução do custo operacional, tem uma média global onde uma formalização de um documento entre enviar para assinatura, todos os processos, né, todas as pessoas envolvidas, todo o custo envolvido, direto ou indireto na transação, um documento tem um custo médio de $36, tá? Então, quando você faz esse processo de forma eletrônica, você ganha não só rapidez no seu processo, você ganha também redução de custo. E a eficiência, né, acelerar as transações e processos, traduzindo em números, 83% dos documentos enviados via nossa plataforma são finalizados em menos de 24 horas. Então, quando eu comparo com a média de 9 dias, finalizar em menos de 24 horas, mais de 83% é um número muito grande. E desses 83%, mais de 50% é finalizado em menos de 15 minutos. Então, eu estou falando que eu envio o documento, as pessoas recebem, onde elas estiverem, porque eu estou falando de um documento digital, elas recebem, analisam, visualizam, assinam e me devolvem. Em menos de 15 minutos eu tenho um acordo já assinado entre as partes e finalizado. Então o ganho de tempo, quando eu começo a tangibilizar isso em larga escala, e isso diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente, fica muito grande, tá? Então a experiência da DocSign somada à redução de custo e a eficiência que a gente leva para o processo, falando do agronegócio, ele é muito grande, tá bom? E aqui é legal o Caio linkar com um ponto que comentou há tempo atrás aí nos slides anteriores em relação à área comercial, né? E Perfeito. relataram lá que mais de 60% perdiam negócios aí em função da agilidade. Então pensa que assinar um Perfeito. contrato aí em menos de 15 minutos, a gente pega uma venda na emoção da hora, né? E a gente sabe que o comercial depende muito disso. Boa. Exatamente. E até mesmo se você, por exemplo, tiver um documento passivo de erros, então enviar o documento errado, você consegue corrigir de uma forma muito mais rápida. Uma vez que a pessoa recebe, analisa, ela já pode te devolver, por exemplo, ela está com alguma informação errada, CNPJ errado, CPF errado. Você consegue receber essa reclamação ou esse erro, atuar e devolver o documento em quase que em tempo real também. Então isso, além de você fechar a venda mais rápido, você consegue também corrigir os erros de uma forma muito mais rápida, tá? Esse slide, na verdade, é só para mostrar algumas das melhores marcas, né, que confiam na DocSign de forma global. Se eu pego, por exemplo, a parte de agronegócio, eu falo de Cotrijal e Souza Cruz, que talvez sejam dois grandes cases, mas a ideia é mostrar que a DocSign navega por vários segmentos. Então, muitas das empresas que vocês forem conversar também já utilizam DocuSign. Então, isso começa a trazer, não só para a realidade do agronegócio, reforço, Cotrijal e Souza Cruz são dois cases que o Bruno vai comentar, acho que logo em seguida, mas a ideia é mostrar que a gente navega muito bem por vários segmentos e o benefício que a gente leva, ele acaba sendo e atingindo vários segmentos diferentes, tá bom? Isso aí. E dando um duplo clique aqui nesses dois casos aí de Cotrijal e Souza Cruz, acho que é legal compartilhar com vocês aí o que essas duas empresas conseguiram atingir de objetivos, né? Melhorar os resultados no dia a dia. Então, a Cotrijal aí tinha uma capilaridade, tem um desafio, né, de ter uma capilaridade muito grande em relação aos seus atendimentos, né, em relação aos seus produtores na ponta. E com isso muitos documentos, muitos processos de forma analógica tinham que ser tramitados, né? E desde que a DocSign conseguiu entrar e suportar essa operação da Cotrijal, ela já conseguiu ter uma redução aí de 4 dias para 1 hora de aprovação nos seus contratos, né? E possui aí mais de 68% atualmente das suas unidades já trabalhando de forma eletrônica. O caso da Souza Cruz, ele é bastante interessante, porque além desses desafios aí que a própria Cotrijal também tem, a Souza Cruz ela tinha um desafio em relação à conectividade, né? E a gente sabe que o campo hoje, muitas vezes, ele não tem a sua conectividade esperada, né? Às vezes dentro da cidade mesmo a gente não tem o sinal como a gente imagina, né? Imagina no campo em regiões remotas. E hoje o processo da DocuSign ele consegue funcionar de forma offline também. Então pensa que o responsável da Souza Cruz que vai visitar o seu cliente no campo, ele consegue chegar com seus documentos já previamente carregados dentro do seu smartphone ou do seu tablet e lá fisicamente fazer a assinatura de forma presencial com o produtor e offline. E aí, obviamente, que depois que ele tiver conexão, ele faz esse sincronismo
e o processo flui aí da forma como deveria online, tá bom? Então, no caso da Souza Cruz, a gente teve uma redução aí de 16 para 5 dias nessas coletas de assinatura, e aí no ano de 2019 foram mais de 630 mil documentos aí trafegados no meio eletrônico, tá? Então, esses são os dois casos aí, referências públicos que a gente tem hoje dentro da DocSign. Se tiverem qualquer curiosidade adicional, fiquem à vontade aí de nos contatar. E aí aqui, Lilian, para a gente poder ter um plano de fundo aí para o nosso bate-papo na sequência, a gente separou aqui os principais casos de uso que a DocSign tem hoje por áreas, né? Então, quebrando aí entre vendas, marketing, serviços, RH, que a gente comentou um pouquinho antes aí, o próprio jurídico, tá? Então, a gente tem muitos casos de uso já mapeados que a gente pode suportar e ajudar as empresas aí no seu dia a dia, tá bom? E com isso a gente conclui aqui o nosso bate-papo do nosso lado e ficamos aí à disposição, aberto para perguntas. Muito legal, Bruno, Caio. Eu fiz várias anotações aqui, porque realmente a gente vê a evolução do agronegócio, a gente ganhando cada vez mais agilidade, e essa questão de contratos tem que acompanhar isso para que a gente consiga, de fato, ter melhores resultados no presente, como a gente já está tendo, né? E muito mais ainda no futuro. Então, é bom saber que grandes empresas já têm essa visão, estão conseguindo isso. A Cotrijal, que é uma grande cooperativa, a gente vê, então, aí o grande caminho e potencial que vocês têm de adentrar em várias cooperativas agro, né, porque já tem essa profissionalização grande também em vários aspectos. Então é muito bacana aqui saber, né, essa evolução do agro que vem sendo acompanhada também aqui pela assinatura eletrônica, esse suporte que vocês dão. E incrível ver também essa agilidade que a gente consegue ter, né, de 9 dias de assinatura, a gente conseguir ali, muitas vezes em 15 minutos, ganhar essa agilidade toda. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês, que pode ser até geração de dúvidas de muitos que estão assistindo a gente também. Que é o seguinte, né, em algumas situações, a gente sabe que é exigido certificado digital para assinatura eletrônica de um documento, né, o certificado digital que veio também aí uns anos para cá ganhando cada vez mais espaço. E aí eu queria saber de vocês qual a diferença hoje entre a assinatura eletrônica e a assinatura digital, e se isso é possível também no DocuSign. Claro. Essa é uma pergunta bastante recorrente, né? E eu gosto de fazer uma analogia do mundo físico para o mundo digital para poder dar um embasamento para as pessoas, tá? Então, pensa que dentro do guarda-chuva de assinaturas eletrônicas, eu tenho diversos níveis de segurança dessa assinatura, tá? E o nível mais alto que existe hoje de assinatura dentro do Brasil é a assinatura digital com a utilização do certificado digital, tá? Então, o certificado digital nada mais é do que a nossa identidade na rede. Então, pensa que assim como eu tenho um RG, uma CNH hoje no mundo físico, eu também tenho um certificado digital na rede, onde quando eu quiser fazer assinatura com um nível mais alto de segurança, eu preciso da utilização do certificado digital. E respondendo dentro sobre o ponto de vista da DocSign, hoje a DocSign ela atende todos esses níveis de segurança, tá? Então, eu consigo assinar desde uma forma simples, né, que a gente chama, até a forma com a utilização do certificado digital. E aí, já antecipando uma possível próxima pergunta quando eu uso um, quando eu uso outro? Na realidade, é uma definição de acordo com o processo de vocês. Então, dependendo do nível de segurança que eu precisar adotar dentro daquele fluxo, daquele processo de assinatura, é o tipo de assinatura que eu tenho que escolher. E todos eles estão dentro aí da plataforma DocSign. Muito legal, muito importante a gente esclarecer isso também. Agora, outra pergunta, né, Bruno, Caio, vocês até mencionaram isso durante a palestra de vocês, que é a questão da conectividade. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um longo caminho ainda pela frente, a gente vem melhorando, mas tem muitas áreas rurais que ainda estão engatinhando nesse sentido, né? Infelizmente, a gente tem muitas áreas que tem muito problema de conectividade. Então, a gente sabe que no campo isso é diferente, a conexão com a internet pode ser um desafio. Como que a gente consegue driblar esse problema, né? Quando a gente fala de assinatura digital, assinatura eletrônica, que é tudo muito conectado. Eu acho que pegando o gancho, tá, da pergunta, eu vou responder duas em uma, provavelmente. A DocSign consegue, sim, ir trabalhar com assinaturas de forma offline e também presencial. Isso acaba resolvendo esse possível gargalo da não conectividade no campo.
Então, eu consigo ter, por exemplo, um consultor que eu levo o documento previamente carregado no smartphone, no meu próprio tablet, para que um produtor rural assine. Então, quando eu levo o documento, ele faz a assinatura e quando ele voltar, por exemplo, para um Wi-Fi ou uma rede 3, 4, 5G, o documento ele é carregado, ele volta e segue o fluxo normal de assinatura. Então, eu consigo não só coletar de forma presencial o documento, mesmo de forma offline. Então, isso resolve que o documento ele é assinado tendo ou não tendo a rede disponível, por exemplo, e inclusive presencial. Isso que eu ia perguntar agora, né? É possível, então, assinar também um documento eletrônico de forma presencial? Como que funciona nesse caso, né? A gente sabe que isso agiliza demais toda a assinatura de forma eletrônica, mas há alguns casos também que é possível ali, às vezes dependendo do acordo feito, que se reúna, né, com as pessoas. Como que vocês fazem, nesse caso, a assinatura presencial? De uma forma, acho que objetiva, tá? A DocuSign possui a possibilidade de você enviar o documento para assinatura, então eu posso enviar para o Bruno, eu coloco ele como destinatário e disparo esse envelope, ele recebe onde ele estiver, na casa dele e etc. Ou como a pergunta que você fez, presencialmente, eu posso estar reunido com aquela pessoa ou ir encontrar essa pessoa, mas o meu processo de assinatura ele já é digital. Então, eu posso levar o documento, por exemplo, carregado dentro do meu próprio e-mail. Então, eu faço e defino que esse documento será assinado através de um signatário presencial. Então, eu recebo, um hospedeiro, entre aspas, leva esse documento para que a ponta final, o produtor rural, no caso, assine. Ou através do meu próprio aplicativo da DocuSign. Se eu tiver o aplicativo no meu celular e eu for o hospedeiro, eu consigo carregar no meu próprio celular e entregar para que alguma pessoa que seja responsável pela assinatura final, ela faça essa assinatura de forma presencial. Então, mesmo presencial, eu não preciso deixar o processo de forma física no papel. Eu consigo coletar todas as assinaturas, respeitar toda a validade jurídica que existe no Brasil e ainda assim deixar meu processo de ponta a ponta de forma eletrônica e digital, no caso. Muito legal. E para a gente encerrar, Bruno, uma última pergunta, como que vocês estão vendo esse momento, né, que o agro vem passando? As empresas hoje elas estão mais abertas a adentrar nesse meio digital, né, também por forma de assinatura, elas têm mais confiança hoje em adentrar também nesse modelo? Que perspectivas que vocês estão vendo daqui para frente? A pandemia, ela acelerou demais esse nosso processo de adoção aí do mundo eletrônico, né? Na minha visão, é um caminho sem volta, né? Depois que a gente aprendeu a pedir comida via aplicativo, conseguir executar várias tarefas e vários exercícios que a gente precisa executar no nosso dia a dia de forma eletrônica, fácil e mobile, a gente não quer voltar para o processo anterior, né? E a DocuSign ela vem exatamente com esse mesmo objetivo, né, de ser disruptiva dentro desse processo aí de formalização eletrônica. E assim, ela vem crescendo consideravelmente ano a ano. Temos aí hoje mais de 1 milhão de clientes, como o Caio já mencionou anteriormente, mais de 1 bilhão de usuários dentro da nossa plataforma. E as perspectivas aí de crescimento no futuro são realmente as melhores, né? E ter esse prazer, essa oportunidade de poder compartilhar com os nossos clientes essa evolução tecnológica. Porque todo mundo, em algum momento, sempre tem aí a necessidade de fazer uma assinatura eletrônica. Seja as empresas, sejam as pessoas físicas, né? Até pessoas físicas são clientes do DocuSign hoje em dia também. Tá certo. Bruno, Caio, muito obrigada pela participação de vocês, por compartilharem com a gente também esse conteúdo e até o nosso próximo encontro, então. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado pela oportunidade. Valeu, e obrigada a você também que nos acompanhou. Até o nosso próximo conteúdo.